Parte 1. As origens da Rota da Seda. Por um instante, o silêncio de um deserto interminável. O vento sopra sobre as dunas, levantando nuvens de areia dourada que cegam os olhos e castigam a pele. O sol, impiedoso, parece derreter tudo o que toca. E, em meio a essa vastidão hostil, surgem ao longe pequenas silhuetas, homens e animais formando uma caravana. São mercadores, viajantes, aventureiros, sacerdotes, todos unidos por um mesmo objetivo: cruzar o inóspito para levar consigo algo de valor inestimável. Assim nasceu a Rota da Seda. Então, já aproveita para curtir este vídeo, se inscrever no canal e me contar nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí agora. Vamos começar a história. Muito antes de receber esse nome, no século XIX, essa rede de caminhos já era conhecida como uma das mais ousadas empreitadas humanas. Foi no século II a.C., sob o reinado da poderosa dinastia Han, que a China deu o primeiro passo para criar aquilo que se tornaria a mais extensa artéria comercial do mundo antigo. Naquele tempo, a seda era um segredo bem guardado. Os chineses haviam descoberto milênios antes que pequenos insetos, as lagartas do bicho da seda, produziam um fio resistente, brilhante e incrivelmente suave. O processo de fabricação, desde a coleta dos casulos até a tecelagem, era tão valioso que revelar seus segredos era considerado traição. Quem ousasse contrabandear ovos do bicho da seda ou contar a verdade a estrangeiros podia pagar com a vida. A seda era muito mais do que um tecido. Era símbolo de poder, luxo e mistério. As elites chinesas vestiam-se com túnicas de seda reluzente, e quando essas peças começaram a circular entre povos vizinhos, algo extraordinário aconteceu. Todos queriam possuir aquele tecido etéreo, tão diferente da lã áspera ou do linho rígido do Ocidente. Foi aí que nasceram as primeiras caravanas. Homens montados em cavalos, camelos carregados de fardos e barris, trilhas que cortavam desertos, montanhas e vales. Cada viagem era uma odisseia. Do coração da China, os mercadores partiam em direção ao oeste, levando seda, porcelana, chá, papel e pólvora. E, em troca, recebiam cavalos poderosos vindos da Ásia Central, pedras preciosas da Índia, perfumes e especiarias da Arábia, ouro e prata de terras distantes. Mas não se tratava apenas de comércio. A cada passo povos se encontravam, línguas se cruzavam, culturas se misturavam e pouco a pouco o mundo começava a se perceber como um grande mosaico de conexões. A geografia, entretanto, impunha seus desafios. A Rota da Seda não era uma única estrada reta e contínua. Pelo contrário, era uma rede intrincada de caminhos que serpenteavam por desertos como o de Taklamakan, chamado de o Deserto da Morte, pois dizia-se que quem entrasse ali dificilmente sairia com vida. As caravanas também enfrentavam as gélidas montanhas do Pamir, conhecidas como o Teto do Mundo. Ventos congelantes, penhascos traiçoeiros, rios turbulentos, muitos não retornavam dessas jornadas. Ainda assim, a promessa de lucro e prestígio fazia com que outros assumissem o risco. Aos poucos, entre os séculos segundo a.C. e segundo a.C., o fluxo de mercadores cresceu. Povos como os partos e os persas tornaram-se intermediários essenciais, controlando trechos da rota e cobrando altos impostos de quem passava. Samarcanda, Bactro, Kashgar. Nomes que ecoavam como miragens de riqueza no imaginário dos viajantes. E no extremo ocidental, um império ansioso aguardava essas riquezas: Roma. Os romanos, fascinados pela seda chinesa, viam-na como símbolo de status. Senadores, generais e damas da alta sociedade trajavam vestes translúcidas e leves, escandalizando alguns moralistas que acusavam a seda de corromper os costumes e incentivar a luxúria.
Conta-se que o próprio imperador Tibério, incomodado com a febre do tecido, tentou proibir o uso da seda em Roma. Não adiantou. O desejo era mais forte que qualquer decreto. Com o tempo, as caravanas não carregavam apenas bens materiais. Levavam também histórias, lendas e crenças. Um comerciante persa contava sobre os deuses de sua terra a um camponês chinês curioso. Um monge indiano, cruzando as montanhas, falava sobre a compaixão de Buda. Um viajante árabe narrava os feitos de suas tribos e as tradições de sua fé. Cada encontro deixava marcas. A Rota da Seda não foi apenas uma estrada de mercadorias. Foi uma estrada de ideias, uma ponte invisível entre mundos antes isolados. Uma semente de globalização plantada 2000 anos antes do termo sequer existir. Nas próximas etapas dessa narrativa, veremos como essa rede cresceu, floresceu e transformou impérios inteiros, levando não apenas seda, mas especiarias, religiões, conhecimentos e até doenças que mudariam o curso da história. Parte 2. Expansão e apogeu da Rota da Seda. No início, a Rota da Seda era apenas uma ousadia chinesa para levar sua seda ao Ocidente. Com o passar dos séculos, ela cresceu, ramificou-se, floresceu até se tornar algo muito maior do que simples trilhas comerciais. Ela se transformou em uma verdadeira espinha dorsal do mundo antigo, um corredor por onde não apenas bens materiais, mas também ideias, valores, religiões e até sonhos circulavam. Do século XI ao século XIV, a Rota da Seda atingiu seu auge. E nesse período, ela deixou de ser apenas uma rota de mercadores solitários e passou a ser o palco principal onde impérios inteiros se conectavam. Imagine por um instante o mapa antigo. De um lado, a China Han e suas dinastias sucessoras, orgulhosas e sofisticadas, guardando os segredos da seda, da porcelana e do papel. No meio, os vastos desertos e montanhas da Ásia Central, controlados por povos nômades que, muitas vezes, mais pareciam senhores das passagens do que simples viajantes. Mais adiante, os poderosos persas e, em seguida, as grandes cidades do Oriente Médio, vibrantes, cheias de mercados onde se vendia de tudo: tecidos, especiarias, perfumes, metais preciosos. Finalmente, ao extremo oeste, Roma, Bizâncio e, séculos depois, as potências mediterrâneas, ansiosas por tudo aquilo que vinha do Oriente. O apogeu da Rota da Seda foi um tempo de esplendor, mas também de desafios constantes. Cada ponto da rota transformou-se em um pequeno universo. Cidades como Samarcanda e Bukhara, no coração da Ásia Central, tornaram-se verdadeiras joias urbanas. Eram cidades-oásis, erguidas em meio a desertos implacáveis, onde viajantes paravam para descansar, trocar mercadorias, abastecer os animais, negociar informações. Essas cidades eram muito mais do que simples paradas. Eram verdadeiros laboratórios culturais. Ali, línguas se misturavam como música. O persa encontrava o turco, o árabe se misturava ao sânscrito, o chinês se cruzava com dialetos locais. Mercadores falavam com gestos, moedas, tecidos e especiarias, inventando uma linguagem universal da troca. Cada caravana que chegava trazia novidades. Tecidos tingidos de cores vibrantes, especiarias que despertavam os sentidos, manuscritos que guardavam o conhecimento de séculos. E cada caravana que partia levava consigo um pouco dessa mistura, espalhando ideias muito além de fronteiras políticas ou barreiras geográficas. Mas não eram apenas bens materiais que viajavam. As crenças religiosas talvez tenham sido o mais poderoso produto exportado pela Rota da Seda. Do subcontinente indiano, monges budistas atravessaram desertos e montanhas, levando consigo não apenas textos sagrados, mas também estátuas, imagens, símbolos. Onde paravam, erguiam templos, mosteiros, santuários.
Aos poucos, o budismo floresceu em territórios chineses e se espalhou até o Japão, deixando marcas profundas. Do Oriente Médio, o cristianismo também encontrou caminho pelas rotas comerciais, alcançando comunidades distantes. O islamismo, a partir do século VII, expandiu-se rapidamente e, com os mercadores muçulmanos, espalhou-se até a Ásia Central e o Sudeste Asiático. A Rota da Seda era, assim, um grande púlpito. Cada mercador, sem perceber, era também missionário, mensageiro de sua fé, condutor de novas ideias espirituais. Além das crenças, houve também a circulação de conhecimento científico e tecnológico. Foi pela Rota da Seda que o papel, invenção chinesa, chegou ao Ocidente. Um objeto simples, mas que mudaria radicalmente a maneira como a humanidade registrava sua memória. Antes dele, escrevia-se em papiro, pergaminho ou tábuas de cera, caros, frágeis e limitados. Com o papel, os livros multiplicaram-se, as bibliotecas cresceram, o conhecimento deixou de ser privilégio de poucos. Outro exemplo foi a pólvora, nascida na China e séculos depois, transformada na Europa em uma arma de poder devastador. As bússolas, os avanços em astronomia, a própria ideia de sistemas bancários e cheques, criados para facilitar o comércio a longa distância, tudo isso circulou pelas veias da Rota da Seda. No Ocidente, especialmente em Roma e depois em Bizâncio, os produtos vindos da Rota da Seda eram vistos como tesouros quase místicos. Seda, porcelana, especiarias raras, pedras preciosas, perfumes exóticos, objetos que fascinavam porque vinham de um Oriente misterioso. E não era apenas a elite que sonhava com tais produtos. Ainda que o povo comum nunca tivesse acesso a eles, o fascínio pelo desconhecido, pelo distante, foi crescendo. Criou-se uma espécie de mito em torno da Ásia, um mito que seria explorado séculos depois pelos navegadores europeus, na chamada Era dos Descobrimentos. O simples fato de algo vir da Rota da Seda era suficiente para lhe dar um ar de poder, de luxo, de status. Nenhuma estrada tão rica poderia existir sem atrair a atenção dos grandes impérios. Controlar a Rota da Seda significava controlar a riqueza do mundo. O Império Persa, em suas diferentes fases, soube explorar como poucos essa vantagem. Mais tarde, os árabes, com o Califado Islâmico, também dominaram trechos vitais, enriquecendo com tributos e impostos sobre as caravanas. E então vieram os mongóis. Sob Gengis Khan e seus sucessores, especialmente Kublai Khan, o Império Mongol unificou vastos territórios da Ásia, criando o que muitos historiadores chamam de Pax Mongolica. Foi um período em que a segurança nas rotas aumentou e o comércio floresceu como nunca antes. Mercadores podiam atravessar milhares de quilômetros sob a proteção dos exércitos mongóis. As caravanas cresceram, o fluxo aumentou e a Rota da Seda viveu talvez seu momento mais intenso. O mais fascinante é que tudo isso, comércio, religião, ciência, luxo, impérios, não era algo isolado. Tudo acontecia ao mesmo tempo numa espécie de sinfonia caótica e magnífica. Cada tecido carregava consigo não apenas a beleza de sua trama, mas também a história do povo que o tecia. Cada especiaria guardava em si a memória de florestas distantes. Cada manuscrito era uma janela aberta para outra civilização. E assim, aos poucos, a Rota da Seda foi costurando culturas, aproximando mundos que, sem ela, talvez jamais tivessem se encontrado. Foi ela que plantou as sementes do que, muito mais tarde, chamaríamos de globalização. Parte 3. Cultura, religião e ideias que circularam. A Rota da Seda não transportava apenas especiarias, seda, ouro ou pedras preciosas. Talvez sua maior riqueza tenha sido invisível. As ideias, as crenças e os costumes que viajavam junto com os mercadores e peregrinos.
O movimento constante de pessoas, línguas e tradições fez dessa rede de estradas e rotas marítimas um laboratório vivo de fusão cultural. Um dos exemplos mais marcantes foi o budismo, que nasceu na Índia, mas encontrou ao longo da Rota da Seda o caminho para alcançar terras distantes. Monges budistas, muitas vezes viajando em caravanas comerciais, levavam não apenas os sutras, os textos sagrados, mas também imagens, estátuas e relíquias. No deserto de Taklamakan, na região de Dunhuang, surgiram cavernas inteiras pintadas com cenas da vida do Buda. Esses murais, conhecidos como as Grutas de Mogal, são testemunhas vivas de como a fé se espalhou do subcontinente indiano até a China. Em cada parede pode-se ver traços artísticos indianos, influências persas e até detalhes helenísticos vindos da Grécia, formando um mosaico espiritual que só poderia nascer em um espaço de encontro como a Rota da Seda. O cristianismo também encontrou espaço na rota. Missionários nestorianos chegaram à China já no século VII, levando cruzes, manuscritos e ensinamentos. Ao mesmo tempo, o Islã, nascido na Península Arábica, expandiu-se velozmente após o século VII, alcançando mercados na Ásia Central e até mesmo rotas para a Índia e a China. Havia cidades, como Samarcanda e Bukhara, onde igrejas cristãs, mesquitas muçulmanas e templos budistas coexistiam lado a lado. Não raro, viajantes relatavam ver povos de diferentes religiões dividindo o mesmo mercado, trocando mercadorias e também palavras sobre o divino. Essa convivência não foi isenta de tensões, mas o resultado foi uma troca profunda de conceitos religiosos e filosóficos que moldou o pensamento de muitas civilizações. Mas a circulação de ideias não se limitou à religião. Artes, músicas, danças, técnicas de pintura e até sabores ganharam novos formatos. O que hoje chamamos de gastronomia oriental e ocidental, muitas vezes nasceu desse entrelaçamento de cozinhas. O chá chinês, por exemplo, foi levado até a Pérsia, onde passou a ser consumido de outra forma, acompanhado de especiarias. As laranjas vindas do Sudeste Asiático ganharam popularidade no Oriente Médio e depois chegaram à Europa. A pimenta da Índia incendiava paladares na China e no Mediterrâneo. Assim, o paladar humano tornou-se pouco a pouco um reflexo da interconexão global. Na arquitetura, cúpulas islâmicas, colunas gregas e técnicas chinesas de madeira se fundiram em construções que desafiavam definições. Em cidades como Kashgar, uma mesquita poderia ter ornamentos que lembravam motivos persas e, ao mesmo tempo, símbolos vindos da Ásia Central. A mistura não era apenas material. Povos inteiros se fundiram ao longo da rota. Descendentes de soldados gregos deixados por Alexandre, tribos turcomanas, chineses, árabes e persas criaram novas identidades híbridas. Essa fusão étnica produziu dialetos regionais, vestimentas mistas e práticas sociais únicas. Um viajante poderia sair de Constantinopla e, atravessando desertos e montanhas, encontrar rostos europeus, árabes e mongóis, convivendo lado a lado, cada um trazendo algo do seu povo, mas também algo já transformado pelo contato com o outro. Talvez o fenômeno mais fascinante da Rota da Seda tenha sido o surgimento de cidades cosmopolitas no coração de regiões inóspitas. Como poderia florescer uma metrópole em pleno deserto? O segredo estava no comércio e na hospitalidade. Locais como Samarcanda, Dunhuang, Kashgar e Merv tornaram-se verdadeiras encruzilhadas culturais. Nas ruas podiam-se ouvir dezenas de línguas diferentes, árabe, chinês, persa, grego, turco, e ver pessoas com roupas e costumes dos cantos mais distantes do mundo conhecido. Essas cidades funcionavam como laboratórios da globalização antiga. Neles, religiões coexistiam, alimentos se misturavam e ideias floresciam.
Eram espaços onde um viajante poderia encontrar manuscritos gregos traduzidos para o árabe, tecidos chineses tingidos com técnicas persas e artesanato europeu, adaptado ao gosto oriental. Parte 4. Personagens e viajantes da Rota da Seda. Se a Rota da Seda pode ser comparada a uma imensa tapeçaria, feita de caminhos e desertos, cidades e impérios, então os viajantes que a percorreram foram os fios coloridos que deram vida a essa trama. Cada personagem, cada jornada, cada relato transformou a rota não apenas em um corredor comercial, mas em uma ponte de experiências humanas. Marco Polo, o viajante veneziano. Entre todos os viajantes, nenhum nome se tornou tão célebre quanto o de Marco Polo. Nascido em Veneza em 1254, Marco era filho de comerciantes que já haviam ousado percorrer terras distantes. Quando tinha apenas 17 anos, embarcou com seu pai, Nicolau, e seu tio Mafeio, em uma jornada que mudaria para sempre sua vida e a forma como a Europa via o Oriente. A viagem o levou até a corte de Kublai Khan, o neto de Gengis Khan e governante de um império vastíssimo que se estendia da China até partes da Europa Oriental. Marco passou cerca de 17 anos servindo na corte mongol, aprendendo sobre a organização política, as tradições e os segredos de um império que, para os europeus da época, era quase uma terra de fantasia. De volta a Veneza, escreveu o famoso Livro das Maravilhas, ou Il Milione, que narrava suas experiências. Para muitos europeus, suas descrições soavam mais como contos fantásticos do que relatos reais. Cidades de ouro, pontes magníficas, mercados vibrantes. Marco Polo tornou-se símbolo do espírito aventureiro da Rota da Seda. Monges chineses e os sutras budistas. Mas não foram apenas mercadores que moldaram essa estrada cultural. Séculos antes de Marco Polo, monges chineses e indianos cruzavam desertos e montanhas, levando consigo preciosos manuscritos, os sutras budistas. Um dos mais famosos foi Xuanzang, que no século VII partiu de Chang'an, a atual Xi'an, na China, rumo à Índia em busca dos textos originais do budismo. Sua jornada durou 17 anos. Ele enfrentou tempestades de areia, desertos sem água e montanhas cobertas de neve. Ao retornar, trouxe consigo mais de 600 manuscritos, traduzindo-os para o chinês e espalhando o budismo por toda a Ásia Oriental. Xuanzang tornou-se não apenas um religioso, mas também um elo cultural entre Índia e China. Missionários cristãos. Também o cristianismo encontrou passagem na Rota da Seda. Missionários da Igreja do Oriente, muitas vezes chamados de nestorianos, levaram sua fé até a China já no século VII. Igrejas foram erguidas em cidades como Chang'an e até em partes da Pérsia e da Ásia Central. Embora seu impacto tenha sido limitado diante das grandes religiões predominantes, sua presença mostra como a rota era um palco de encontro espiritual. Séculos depois, franciscanos europeus como João de Plano Carpini e Guilherme de Rubruck, enviados pelo Papa, também atravessaram os caminhos da rota para chegar até a corte mongol, buscando estabelecer diálogos e alianças em meio ao avanço mongol pela Europa. Ibn Battuta, o grande viajante muçulmano. Se Marco Polo foi o símbolo do olhar europeu para o Oriente, Ibn Battuta foi o explorador muçulmano que deixou um legado ainda maior em termos de distância percorrida. Nascido em Tanger, no Marrocos, em 1304, Ibn Battuta viajou por mais de 30 anos, cobrindo cerca de 120 mil quilômetros, o dobro da distância percorrida por Marco Polo. Ele atravessou desertos, navegou mares e passou por cidades vibrantes como Samarcanda, Bagdá, Delhi e até Pequim.
Em suas crônicas, descreveu caravanas imensas, mercados cheios de especiarias e a hospitalidade de diferentes povos muçulmanos ao longo da rota. Sua obra, o Rihla, é considerada uma das mais importantes fontes de informações sobre a vida nas cidades da Rota da Seda durante a Idade Média. Os mongóis e Gengis Khan. Nenhuma narrativa sobre a Rota da Seda estaria completa sem mencionar os mongóis. Antes deles, a viagem pela rota era cheia de riscos. Assaltantes, tribos hostis, desertos mortais. Mas sob o domínio de Gengis Khan e seus sucessores, a rota viveu um período de relativa segurança e prosperidade, conhecido como a Pax Mongólica. Com o vasto império unificado, caravanas podiam atravessar milhares de quilômetros com menor risco. O correio mongol, conhecido como Yam, permitia a comunicação rápida entre regiões distantes, como uma espécie de internet medieval. Foi nesse ambiente que figuras como Marco Polo puderam viajar com maior tranquilidade e que bens, ideias e religiões circularam com velocidade inédita. Contos de perigos e aventuras. Mesmo em tempos de estabilidade, a Rota da Seda nunca foi um caminho simples. Crônicas falam de desertos traiçoeiros, como o Taklamakan, chamado de o Deserto da Morte, onde viajantes podiam ouvir vozes estranhas nas dunas, sons do vento que muitos interpretavam como espíritos. Outros relatos falam de bandidos nômades que atacavam caravanas à noite, levando especiarias, tecidos e até escravizando viajantes. Epidemias também viajavam junto com mercadorias. A própria peste negra, que devastou a Europa no século XIV, encontrou na Rota da Seda um dos principais corredores para sua propagação. Essas histórias de perigos e sobrevivência só reforçam como cada viagem era não apenas uma transação comercial, mas uma epopeia de coragem e resistência. Parte 5. O declínio da Rota da Seda. 10-15 Min. À medida que mergulhamos mais profundamente na história da Rota da Seda, percebemos que, assim como todas as grandes eras da humanidade, o seu apogeu foi seguido por um inevitável declínio. Esse declínio não aconteceu de forma abrupta, mas sim como um processo gradual, marcado por transformações políticas, sociais e econômicas que mudaram para sempre o modo como os povos se conectavam. 1. O fim da estabilidade mongol. Durante o século XIII, sob o domínio de Gengis Khan e seus sucessores, a Rota da Seda floresceu como nunca antes. O Império Mongol estabeleceu uma relativa paz em vastas extensões da Eurásia, o que ficou conhecido como a Pax Mongólica. Viajantes podiam percorrer milhares de quilômetros sob a proteção do Império, com menos riscos de saques ou guerras locais. No entanto, a partir do século XIV, o poder mongol começou a ruir. O enorme império se fragmentou em vários kanatos rivais, cada um lutando por território e influência. Essa instabilidade tornou novamente perigosas as rotas terrestres. Onde antes havia proteção, agora havia cobrança de tributos múltiplos, bloqueios, guerras regionais e disputas internas que desencorajavam mercadores e viajantes. 2. A ascensão das rotas marítimas. Enquanto as rotas terrestres perdiam sua segurança e eficiência, um novo caminho emergia pelas águas. Com os avanços na navegação e construção naval, os europeus, em especial os portugueses e espanhóis, começaram a explorar rotas marítimas para alcançar o Oriente. A busca por especiarias, seda e outros produtos de luxo levou exploradores como Cristóvão Colombo e Vasco da Gama a inaugurarem uma nova era de comércio pelos mares. Essas rotas eram, em muitos casos, mais rápidas e seguras do que as longas travessias terrestres. Além disso, possibilitavam o transporte de grandes quantidades de mercadorias em navios, algo impensável para as caravanas de camelos que cruzavam desertos áridos. Pouco a pouco, o comércio que antes dependia da Rota da Seda terrestre começou a migrar para os oceanos. O Mediterrâneo, antes ponto de chegada das caravanas,
foi substituído por rotas atlânticas e, mais tarde, pelas rotas que conectavam a Europa às Américas e ao Oriente via Cabo da Boa Esperança. 3. O impacto devastador da peste negra. Outro fator que acelerou o declínio da Rota da Seda foi a propagação da peste negra no século XIV. A doença, transmitida por pulgas em ratos que viajavam junto às caravanas, espalhou-se rapidamente ao longo das rotas comerciais, alcançando a Europa por volta de 1347. O impacto foi devastador. Estima-se que 1/3 da população europeia tenha perecido em poucos anos. As cidades florescentes da Ásia Central, outrora vibrantes centros de encontro, sofreram forte despovoamento. O medo do contágio também reduziu drasticamente a circulação de pessoas e mercadorias. O que antes era símbolo de prosperidade e intercâmbio cultural, tornou-se, por um período, um canal de disseminação de morte e destruição. 4. O abandono de cidades florescentes. Com a perda de importância comercial e o aumento dos perigos, muitas cidades que haviam prosperado graças à Rota da Seda começaram a definhar. Centros como Samarcanda, Bukhara e Kashgar, que durante séculos haviam sido verdadeiros oásis culturais e econômicos, entraram em decadência. Sem o fluxo constante de caravanas, mercados fecharam, artesãos perderam sua clientela e os monumentos que celebravam a riqueza acumulada se transformaram em ruínas. Em alguns casos, cidades inteiras foram abandonadas ao deserto, deixando para trás apenas vestígios arqueológicos de uma era dourada. 5. Uma transição, não um fim absoluto. Apesar do declínio terrestre, é importante ressaltar que a Rota da Seda não desapareceu completamente. Pequenos trechos continuaram ativos por séculos, especialmente em regiões locais onde o comércio era vital para a sobrevivência das populações. Seu papel como principal eixo de conexão mundial foi definitivamente substituído pelas rotas marítimas, inaugurando um novo capítulo na história da globalização. O declínio da Rota da Seda marca o fim de uma era que moldou a Antiguidade e a Idade Média. Ao mesmo tempo, abre caminho para a Era dos Descobrimentos, em que os oceanos se transformaram nas novas estradas da humanidade. A grande teia terrestre de conexões que havia unido o mundo conhecido por séculos cedeu lugar a um sistema marítimo global que levaria a humanidade a novos horizontes e também a novos conflitos e transformações. Parte 6. O legado da Rota da Seda. Embora a Rota da Seda tenha declinado e perdido relevância com o avanço das rotas marítimas, seu legado cultural, econômico e humano permanece até hoje. Não estamos falando apenas de uma estrada antiga coberta por areia e esquecida pelo tempo, mas de um caminho simbólico que moldou a história da civilização, deixando marcas profundas em diversos aspectos da vida. A Rota da Seda foi, de certa forma, a primeira grande rede de comércio internacional da história. Antes dela, os povos trocavam mercadorias de forma local ou regional. Com ela, surgiu a ideia de um sistema interconectado de trocas, onde um produto podia atravessar continentes e mudar de valor e de significado em cada etapa do percurso. A seda chinesa chegava a Roma e era vista como símbolo de luxo e poder. O vidro romano chegava à China, onde era considerado uma maravilha exótica. As especiarias indianas transformavam a culinária europeia, enquanto produtos agrícolas da Ásia eram introduzidos no Oriente Médio. Essa teia comercial foi o embrião da globalização econômica. Ainda que primitiva, ela estabeleceu o conceito de que as nações e povos poderiam se enriquecer e prosperar não apenas pelo que produziam, mas pelo que trocavam. Mais importante do que mercadorias, a Rota da Seda transportava ideias, conhecimentos e tradições. Foi por ela que ajudou a disseminar o budismo, que saiu da Índia e se espalhou pela Ásia Central até alcançar a China, a Coreia e o Japão.
A arte islâmica e a arquitetura árabe influenciaram cidades da Ásia Central e chegaram até o Extremo Oriente. A pólvora, o papel e a imprensa chinesa foram levados para o Ocidente, transformando para sempre a tecnologia e a comunicação. A cada parada de caravana, a cada troca de idioma ou de moeda, havia também uma troca de cosmologias, mitos e modos de ver o mundo. A Rota da Seda foi, nesse sentido, uma universidade a céu aberto, onde povos diferentes aprendiam uns com os outros. Um dos aspectos mais curiosos do legado da Rota da Seda é a gastronomia. A cozinha que conhecemos hoje só existe porque ingredientes, temperos e técnicas viajaram nesse caminho milenar. O açúcar e as especiarias da Índia chegaram à Europa, transformando sobremesas e conservas. O chá chinês virou uma das bebidas mais populares do mundo, especialmente após chegar à Inglaterra séculos depois. A noz moscada, o cravo e a canela atravessaram desertos e mares para se tornarem símbolos de status entre nobres europeus. Até pratos tradicionais de países modernos trazem ecos da Rota da Seda. Massas, pães, temperos e bebidas que hoje parecem locais são, na verdade, frutos de séculos de trocas culturais. A Rota da Seda também ensinou aos governantes que controlar caminhos era tão importante quanto conquistar terras. Os impérios que prosperaram ao longo da história, como o persa, o mongol e o otomano, entenderam que garantir a segurança dos comerciantes significava gerar riqueza para seus domínios. Essa noção de que infraestrutura e comércio são poder é algo que ressoa até os dias de hoje. Projetos modernos como a nova Rota da Seda, da China, conhecida como Belt and Road Initiative, são tentativas contemporâneas de reviver esse conceito, conectando países por meio de estradas, ferrovias e portos em escala global. Talvez o maior legado da Rota da Seda seja humano. Ao longo de séculos, caravanas não carregavam apenas mercadorias, mas também pessoas, mercadores, diplomatas, monges, soldados, nômades e viajantes curiosos. Cada um deles carregava histórias, músicas, crenças e esperanças, deixando pedaços de sua cultura ao longo do caminho e levando outros consigo. A Rota da Seda transformou a humanidade em algo mais interconectado, plural e híbrido. Em um mundo onde o isolamento era comum, ela mostrou que nenhuma cultura é estática. Todas se constroem no encontro com o outro. A Rota da Seda não foi apenas uma estrada antiga, foi um símbolo da própria condição humana. Ela nos lembra que o progresso sempre nasce do encontro, do diálogo entre povos, da curiosidade pelo desconhecido, da troca entre diferenças. Mesmo em seu declínio, seu espírito sobreviveu e pavimentou o caminho para o mundo moderno. Quando hoje falamos de globalização, comércio internacional, multiculturalismo ou mesmo do simples ato de beber café pela manhã, estamos, em essência, experimentando ecos da Rota da Seda. Ela pode ter desaparecido fisicamente sob as areias do deserto, mas espiritualmente continua presente em nossas economias, em nossas cozinhas, em nossas crenças e em nossa forma de nos relacionarmos como humanidade. Epílogo final: a estrada que nunca morreu. A Rota da Seda começou como um traçado de poeira e pedras, percorrido por caravanas que ousaram enfrentar desertos, montanhas e mares. Mas ela nunca foi apenas um caminho físico. Foi, acima de tudo, um caminho humano, onde mercadorias, ideias e culturas se entrelaçaram para moldar o mundo que conhecemos hoje. Das mãos calosas de mercadores anônimos até os planos ambiciosos de imperadores, cada passo dado nessa estrada deixou uma marca. Foi ali que povos distantes aprenderam a conviver, que religiões encontraram novos lares, que sabores cruzaram fronteiras e que a própria noção de globalização deu seus primeiros passos.
Quando falamos de conexões digitais instantâneas, de aviões que cruzam continentes em horas ou de mercados integrados, estamos apenas vivendo a versão moderna daquilo que a Rota da Seda representou séculos atrás: a vontade humana de se conectar. A estrada original pode ter desaparecido sob a areia dos desertos, mas o espírito dela continua vivo. Ele ecoa em cada produto que atravessa fronteiras, em cada idioma que se mistura com outro, em cada encontro de culturas que transforma e enriquece a humanidade. A Rota da Seda não foi apenas o elo entre o Oriente e o Ocidente. Foi, e ainda é, o elo entre o passado e o presente, lembrando-nos que o verdadeiro progresso nasce da curiosidade, do diálogo e da troca. E assim, quando olhamos para o futuro, podemos perceber que a estrada não acabou. Ela apenas mudou de forma. Porque enquanto houver seres humanos dispostos a explorar, aprender e compartilhar, a Rota da Seda, invisível, eterna e universal, continuará viva em cada um de nós.